Nos últimos dias, as chuvas têm afetado muito a vida de quem mora aqui no Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória. Os alagamentos são inevitáveis, sem contar que estragam os planos de quem quer pegar uma prainha, por exemplo. Mas, afinal de contas, essas chuvas estão caindo no tempo errado ou certo? O que vem por aí? O que diz a meteorologia para o próximo fim de semana e, mais ainda, para o inverno e o outono que se avizinham? É o que nós fomos saber com os meteorologistas do INCAPER. Bom, eu vou conversar com o Zé Geraldo, que é engenheiro e é coordenador aqui do Serviço de Meteorologia do INCAPER, e também com a Aline Oliver, que é meteorologista. Primeiro vamos saber qual é a previsão para esse fim de semana. Acho que isso é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Qual é a previsão, Aline? Oi. Estamos no mês de março, né? Finalzinho do verão. Estamos num mês bastante úmido para o estado, completamente, no caso, no geral. E para esse final de semana vai ser uma boa notícia para quem gosta mais de predomínio de céu claro. Então, para sexta, sábado e domingo, no caso hoje, sábado e domingo, está uma tendência de predomínio de sol, sem previsão de chuva na maioria das regiões. Então, continuando o que eu estava complementando do final do verão, né, que no caso são os meses que o estado é abastecido com as chuvas, são os meses mais chuvosos do ano, no caso, que vem com bastante cúmulo o índice pluviométrico bastante acumulado, né, com índices altos. Aí no caso vai abastecendo aí o lençol freático do estado. Agora voltando ao fim de semana, nós teremos sol, mas com calor? Sim, temperaturas altas, em torno de 33, 34 graus na maioria das regiões. E na região serrana, como todos sabem, né, um pouco mais alta. Aí a temperatura cai um pouco, cai para 28, 27, mas continua, seja elevada, né, no caso. Dá para ir para Pedra Azul, então, nesse fim de semana? Dá, sim, dá. Bem, vou saber do Zé Geraldo, que, como eu disse, ele é engenheiro e é coordenador aqui do Serviço de Meteorologia. Zé Geraldo, por que as pessoas atribuem o calor e o sol, o céu aberto, céu de brigadeiro, ao bom tempo? Porque não é para todo mundo que a falta de chuva é ruim, né? O tempo, a climatologia, a previsão e o estado do tempo no momento, ele pode ser bom, sim, céu claro, o sol é bom para algumas pessoas, que depende do tempo bom, depende desse momento sem chuva e céu claro. Mas para algumas situações, por exemplo, o produtor rural, muitas vezes isso pode ser um sinal ruim, né? Depende da ação que ele está desenvolvendo. O urbano, lógico, ele prefere sol, né? Porque não atrapalha ele na cidade, o seu deslocamento, mas o produtor ele precisa da chuva na propriedade rural, só também não precisa da chuva todo dia, então ele precisa de intervalo, de sol, chuva, para que ele se mantenha as suas atividades no dia a dia. Agora, Aline, e o inverno? Qual a tendência para o inverno todo? Então, como eu falei, verão, né, tendência chuvosa do estado, e inverno, aquele período mais seco, mais com falta, são os meses mais secos, no caso, fica aquela falta d'água, no caso, para todo mundo. Então a tendência está aí, está chegando queda dos índices pluviométricos. Agora o frio, aí sim, aí vem aquelas excursões de massas de ar mais frias vindos do sul, aí cai a temperatura, queda de temperatura no caso. Aí vem aquele período mais seco, mais, no caso úmido. Seco para chuva e úmido, que eu falo com relação ao frio, né, no caso que a gente sente aquela temperatura mais forte, para o inverno, no caso. Agora, você me falava que é uma tendência de que o inverno seja ainda mais seco e mais quente, né? No momento nós estamos sob domínio de laninha. Ainda está na fase de enfraquecimento, a gente tem que acompanhar um pouco mais, mas como nós sabemos, o inverno ele é pouco chuvoso, né? A chuva não é suficiente para atender a questão agrícola, mas em função do domínio da laninha, há uma tendência de chover menos do que o normal. Lembre que é seco, quer dizer, pouca chuva normalmente no inverno, mas existe a tendência de chover um pouco menos. E como chove menos, provavelmente nós teremos temperaturas ligeiramente mais elevadas. Aí, no caso, quais são as lavouras que serão mais beneficiadas ou até prejudicadas nesse caso? O que vai acontecer, se nós realmente prevalecer isso, toda a parte agrícola é prejudicada, porque a agricultura depende da água, principalmente da água da chuva, principalmente a agricultura não irrigada, né? Então, de maneira geral, há um reflexo significativo se isso prevalecer, porque inclusive vai afetar a disponibilidade hídrica dos rios. Okay. Bom, a previsão para esse fim de semana é essa. E para a semana que vem?
Pela tendência ainda, a gente, né, faz a previsão um índice bastante bom para pelo menos 72 horas. Mas para a semana que vem, pelos modelos que a gente tem nas últimas rodadas, ainda tem uma previsãozinha de chuva vindo semana que vem ainda, sim. A mesma intensidade dessas anteriores? Sim, porque a chuva de verão é aquela chuva mais pancada, né? Como a gente está indo no verão, no caso termina agora de 21, ainda é em forma de pancadas de chuva mais isoladas, mais fortes, ainda podendo vir ventos mais fortes. Agora, bom, a gente falou de março e abril, e nos outros meses, de maio para frente? Com a finalização do verão, entrada outono e inverno, há uma redução nas chuvas. Então, março chove significativamente bem, ainda em média. Abril já há uma redução, mas esses 2 meses, como ainda é fase de transição, existe os riscos de chuva forte durante esse período. Tem mês de abril que nós temos chuvas significativas e muito fortes. Agora, a partir de abril, já há uma redução muito significativa da quantidade de chuva. Aí sim, abril, maio, junho, julho, agosto até setembro, o quantitativo de chuva, em média, no estado, é 50 milímetros por mês. Então, é muito pouco realmente para o estado. Para o café, então? Para a agricultura de maneira geral, café, pastagem e outros, né, a quantidade de chuva é muito pequena para atender a demanda. Há necessidade, então, de, em alguns casos, complementar com a irrigação. O Espírito Santo é considerado um estado de clima bom para a agricultura em geral? O estado tem mais ou menos mais de 70% do estado existe um déficit hídrico. Então, em mais de 70% do estado, nos anos mais secos, há sim uma necessidade de complementação de água, de irrigação nas lavouras para que se tenha uma produtividade satisfatória e qualidade.